Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre um conteúdo muito importante na matemática, que é o conteúdo de sistema de equações do primeiro grau, que cai em diversas questões, diversos problemas matemáticos envolvem esse conteúdo. E cai muito também em provas de Enem, concursos, vestibulares, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu like aí, aperte no sininho e vem comigo. Vamos à nossa aula sobre sistema de equações, pessoal. Se você não assistiu a aula anterior que eu falei sobre equações do primeiro grau, sugiro que você assista primeiro para entender um pouco sobre equações do primeiro grau, para depois a gente estudar sistema de equações do primeiro grau, beleza? E o que é um sistema de equações? Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfazem simultaneamente todas as equações, beleza? E o que é um sistema de equações do primeiro grau? É quando o maior expoente das incógnitas que integram as equações é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Vamos mostrar aqui um exemplo de sistema de equação do primeiro grau. Perceba que eu tenho duas equações, pessoal, e eu tenho duas incógnitas, x e y. E o maior grau do expoente aqui das minhas incógnitas é justamente 1. Por quê? Quando eu tenho somente o x, eu posso considerar aqui, x elevado a 1. Quando eu tenho somente o y, eu posso considerar y igual a 1. Quando eu tenho somente aqui o x também, 1 e 1. Agora, se eu tivesse um caso desse, x ao quadrado mais 1, por exemplo, igual a 8, e tivesse 2x menos y igual a 13, aí isso aqui não seria um sistema de equação do primeiro grau. Por quê? Perceba que eu tenho o grau 2 aqui e não o grau 1. Beleza? Vamos aqui pensar o seguinte. Como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Como a gente pode resolver? Nós vamos estudar dois métodos aqui, pessoal. O primeiro método é o seguinte. Método da substituição. Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na outra equação. Vamos ver na prática como resolver utilizando esse método. Vou pegar aquele exemplo que eu mostrei e vou explicar para vocês. Perceba que eu tenho aqui um sistema de equações, né? Então vamos usar a ideia do método. O método diz o seguinte, vamos escolher uma das equações. Com o tempo vocês vão ver assim, eu acho que essa primeira ou a segunda fica mais fácil, mas é com o tempo. Então vamos imaginar que vamos escolher essa primeira equação, x mais y igual a 8. Esse método consiste no seguinte, eu vou isolar uma das minhas incógnitas, ou x ou y, e depois, pessoal, eu vou substituir esse valor nessa segunda equação. Vamos lá, eu vou substituir aqui o x. Então, o y eu vou passar para o outro lado. Como ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar x igual a 8 menos y. Então, já fizemos a primeira parte. Isolamos uma incógnita e deixamos o seu valor em relação a outra incógnita. Agora, eu vou pegar essa equação e vou substituir o valor de x nessa outra. Com isso, eu só fico com uma incógnita, que é o y. E com isso, eu encontro o valor de y e depois encontro o valor de x. Vamos lá, eu vou substituir aqui. Eu sei que é 2x menos y igual a 13. Mas o que é x em relação a y? É 8 menos y. Então, eu vou colocar aqui 2, que multiplica x, mas x é justamente isso, que multiplica 8 menos y. Sempre colocar o parênteses, como você está multiplicando mais de um termo, menos y igual a 13. Perceba que agora eu tenho uma equação do primeiro grau. Por quê? Só tem y aqui, pessoal. Então, vamos encontrar o valor de y. Fazer o seguinte, o distributivo aqui, 2 vezes 8 vai dar 16. 2 vezes menos y vai dar menos 2y. Esse menos y aqui eu repito, certo? Esse menos y aqui eu repito, igual a 13. Então, vamos deixar tudo que é incógnita de um lado e número do outro. Esse 16 que está positivo, vou passar para esse lado negativo. E aqui vai ficar menos 2y, menos y vai ficar menos 3y.
igual a 13, que eu repito aqui, ó. O 16 está positivo, vou passar para cá, negativo, menos 16. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 3y igual a 13 menos 16 vai dar menos 3. Então, agora é o seguinte, ó, lembra lá, naquela aula de equação que eu falei, tudo que eu faço de um lado da equação e faço do outro, não altera a minha igualdade. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por menos 1. Esse lado eu vou multiplicar por menos 1. E esse outro lado também vou multiplicar por menos 1. Por quê? Ó, quando eu multiplico menos 1 por menos 3y, menos com menos vai sumir, vai ficar 3y. E quando eu multiplico menos 3y vezes menos 1, vai dar só o 3. Então, ó, sem nem fazer conta, a gente pode pensar qual o número que eu multiplico por y. 3 vezes y dá 3. É 1, né? Então, o 3 que multiplica y, eu vou passar dividindo. Vai ficar 3 dividido por 3, então o y vai ser igual a 1. Então, pessoal, nós encontramos o valor de y, certo? Só que para resolver um sistema de equações, a gente tem que encontrar os valores das incógnitas. E não só de uma incógnita, que foi o y, encontrar também o valor de x. Como eu faço isso? Lembra aqui, ó, eu posso substituir em qualquer uma dessas equações, certo? E já encontro. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu já tinha isolado x aqui, né? X é igual a 8 menos y. Então, ó, x vai ser igual a 8 menos y é igual a quanto? 1, né? Então, x vai ser igual a 8 menos 1, que vai dar igual a 7. Então, a gente, ó, encontra as soluções aqui da nossa equação. E a notação a gente pode fazer o seguinte, ó, solução vai ser 7 e 1. Essa primeira aqui é o valor de x e o segundo, ó, o valor de y. Geralmente, quando a gente for denotar a solução, a gente vai usar essa notação. Solução do par ordenado, né, do valor de x e de y. Porque isso que é resolver o sistema de equações, né? E se você substituir, pessoal, por exemplo, aqui, ó, o x é 7 e o y é 1, né? Então, vamos lá. Ó. Se eu substituir aqui, ó, 7 mais 1, ok, dá 8. Se eu substituir aqui, ó, 2 vezes x é 7, né? Vai dar 2 vezes 7, vai dar 14. 14 menos 1, 13, ok também. Então, encontramos as duas soluções que satisfazem simultaneamente a nossa equação. Beleza? Show de bola? Vamos para mais um exemplo aqui, pessoal. Ó, eu tenho novamente, ó, duas equações, duas incógnitas, e a gente vai continuar usando esse método da substituição. Vamos escolher uma das equações, isolar o valor de x ou de y de uma delas e depois substituir na outra. Na anterior eu escolhi a primeira, né? Nessa eu vou escolher a segunda. Vai ficar, eu vou escolher essa, 2x menos 4y igual a 2. Vou isolar novamente o x. Como? Passando tudo que não for x para o outro lado. Então vai ficar o seguinte, ó. O menos 4y que está nesse lado, eu vou passar para esse lado positivo. Então vai ficar, ó, 2x igual a 2 mais 4y. E o x que tá, o 2 que está multiplicando o x aqui, ó, eu vou passar dividindo. X igual a 2 mais 4y dividido por 2. Pessoal, ó, o 2 ele é um fator comum, a gente pode pensar nessa soma aqui. Por quê? Ó? Se eu coloco o 2 em evidência aqui, ó, 2 que multiplica 1 é igual a 2. O 4 é 2 vezes 2. Então, se eu somar aqui 2y, botar o 2 em evidência aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2y, 4y. Dividido por 2. Coloquei em evidência, posso simplificar aqui, ó. Então, x vai ser igual a 1 mais 2y. Isolamos o valor de x, beleza? Em relação a outra variável, a outra incógnita, show. Agora eu vou pegar esse valor de x e substituir, ó, na primeira equação, que foi a equação que eu não mexi ainda. Então vamos lá, ó. Vai ficar o quê? Ó? 6 vezes 1 mais 2y, não é isso? Porque ó, o x não é 1 mais 2y, a gente não encontrou. Então vai ficar mais 8y igual a 26. Perceba que agora, pessoal, ó, é só encontrar o valor de y, a equação do primeiro grau. Vamos usar aqui a ideia de a distributiva, né, a propriedade do chuveirinho, muito conhecida. 6 que multiplica 1 vai ficar 6. 6 que multiplica 2y vai ficar 12y mais 8y igual a 26. 12y mais 8y vai ficar 20y, não é isso? O 6 que está positivo,
Vou passar para esse lado negativo, lembra? Quando eu não tenho nada aqui na frente é porque é positivo. Então vai ficar 26 menos 6, 20y igual a 26 menos 6, 20, né? O 20 que está multiplicando, vou passar dividindo, y vai ser 20 dividido por 20. Um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Beleza? Então a gente já encontrou o valor de y. Y é igual a 1. Está faltando o quê? Encontrar o valor de x. Mas eu já sei que x é o quê? X é igual a 1 mais 2y. Então x vai ser igual a 1 mais 2 vezes y. Quem é y? É 1, né? Então vai x igual a 1 mais 2, x igual a 3. Então nesse caso aqui, encontramos os valores de x e y que satisfazem a nossa equação. A solução vai ser 3 e 1, né? Lembrando, a primeira coordenada é a de x e a segunda é a de y. Para conferir se você fez tudo certo a continha, pega esses valores de x e de y e substitui aqui. Por exemplo, nessa primeira, o x é 3, né? 6 vezes 3 dá 18, né? E o y é 1, mais 8 vezes 1 vai dar 8, né? 18 mais 8, 26. Ok. Testa na segunda também para ter a certeza. Tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? Agora vamos ver o outro método, um método da adição. Qual a ideia desse método? Buscamos somar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes, isso é muito importante, de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Pessoal, a gente vai estudar esses dois métodos. Muitas vezes vai depender do sistema ou depender do que você tem mais facilidade para poder resolver, certo? Vamos usar essa ideia aqui. Qual a ideia geral do método da adição? Você vai somar as duas equações de modo que quando você fizer essa soma, uma das incógnitas vai sumir, certo? Uma das incógnitas tem que sumir, porque se ficar as duas não faz sentido você somar. Só que para isso acontecer, eu vou dar uma ideia aqui, por exemplo, quando eu somo, por exemplo, 5 menos 5, dá quanto? Vai dar 0, né? Ou seja, eles são opostos, têm o mesmo valor e sinais diferentes. Então, quando eu for somar as nossas equações, por exemplo, se eu tenho 2x e eu quiser eliminar o x, eu tenho que ter a outra equação menos 2x. De modo que quando eu some aqui, vai eliminar esses dois. Tranquilo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho x mais y igual a 8 e 2x menos y igual a 13. Nesse caso, eu já tenho a situação boa para a gente, né? Porque se eu somo aqui essas duas equações, ou seja, eu tenho que somar tudo que está desse lado com desse lado, tudo que está desse lado com esse lado. Não vai alterar quando eu faço essa soma. Perceba que eu tenho mais y e menos y. Justamente o que a gente estava querendo encontrar. Por quê? Quando eu somo aqui, x mais 2x, não tem como eu cancelar o x, vai ficar 3x. Quando eu faço mais y menos y, vai cancelar, pessoal, porque uma coisa menos ela mesma não vai dar nada. Então eu somo aqui com esses dois e agora eu somo do outro lado. 8 mais 13 vai dar 21, né? E agora fica fácil encontrar o valor de x. 3x igual a 21. O x está multiplicando, eu vou passar dividindo. X igual a 21 dividido por 3. X igual a 7. E agora para encontrar o valor de y, né? Eu vou usar a primeira equação. X mais y é igual a 8. A gente encontrou o valor de x, né? Então vai ficar 7 mais y é igual a 8. Sem nem fazer conta aqui, 7 mais quanto vai dar igual a 8? 1, né? Então, y vai ser igual a 1. Então, a solução aqui vai ser 7 e 1. Lembra, pessoal? Esse primeiro exemplo foi o primeiro exemplo que eu fiz lá no método da substituição. E fiz no método da adição agora. Perceba que o método da adição foi bem mais fácil. Porque já estava do jeito que eu queria para somar e cancelar. Certo? Mas aí você pode perguntar, professor, quando eu vou usar um ou outro? Vai ficar a seu critério. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora esse exemplo ele não está na condição que a gente quer. Por quê? Para usar o método da adição bem rápido. Por quê? Eu tenho x e 3x. Eu tenho y e 4y. Se eu somar aqui, não vai cancelar ninguém. Só que eu posso usar a seguinte ideia. Como a gente tem uma equação, pessoal,
Lembra lá, a ideia de equação. Tudo que eu faço de um lado e faço do outro não altera a minha igualdade. Essa minha igualdade ela se mantém. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que aqui em cima apareça o oposto de 3x. O oposto de 3x é o quê? Menos 3x. Então eu vou pegar toda essa primeira equação, que é ó, x mais y igual a 20, e vou multiplicar toda ela por menos 3. Então eu vou ficar com, ó, multiplico x por menos 3, menos 3x. Multiplico y por menos 3, vai ficar menos 3y. Multiplico 20 por menos 3, menos 20 vezes 3, 60, né? Menos 60. Pronto. Aí agora eu vou substituir, porque essas equações, ó, essa e essa, são equivalentes. Tem o mesmo valor, porque eu peguei a equação, multipliquei dos dois lados por um valor. Não alterou minha igualdade. Então, eu mantive a minha equação. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, menos 3x menos 3y igual a menos 60. Essa é a primeira. E vou repetir a segunda, ó, 3x mais 4y igual a 72. Agora, se a gente usar a ideia da soma, vai dar certo. Por quê? Eu tenho menos 3x mais 3x. Quando eu faço essa soma, ó, some os dois e o x some também. Aqui, ó, menos 3y mais 4y vai dar, sobrar só y. Menos 60 mais 72 vai dar 12. Então, de cara, eu já encontro o valor de y. E para encontrar o valor de x, pega essa primeira aqui, ó. X mais y é igual a 20. Quanto que é o valor de y? 12, né? Então, vai ficar x mais 12 igual a 20. O 12 que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. X vai ser 20 menos 12. X vai ser igual a 8, né? Então, a gente encontrou aqui, pessoal, de forma bem rápida, o valor de x e de y. Então, a solução aqui vai ser 8, que é o valor de y, e 12, que é o valor de x. Beleza? Como eu falei, vai muito da sua facilidade. Se você acha esse método da adição mais fácil ou o método da substituição mais fácil, você tenta resolver na sua questão, no seu problema, a que você achar mais tranquilo para você. Beleza? Vamos pegar agora, pessoal, uns exemplos aqui contextualizados que caem muito em provas, que a gente resolve utilizando a ideia de sistema de equação. Beleza? Vamos lá. Um garoto tem moedas de 25 centavos e de 50 centavos, que totalizam 27 moedas, certo? Eu não sei quantas moedas ele tem de 25 centavos, nem de 50, só sei que a soma dá 27 moedas. Se o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 50 centavos, essas moedas totalizam o valor de... Então vamos pensar com calma, pessoal. Eu não sei a quantidade de moedas de 25 centavos, nem de 50 centavos. Então a gente quer encontrar esses valores e a gente vai montar um sistema baseado no que o enunciado da questão diz. Ó, x eu vou chamar de quantidade de moedas de 25 centavos e y quantidade de moedas de 50 centavos. O que a primeira informação que ele diz é o seguinte, ó. A gente tem moedas de 25 centavos e de 50 centavos, que totalizam 27 moedas. Então, ó, a quantidade de moedas de 25 centavos mais a quantidade de moedas de 50 centavos é igual a quanto? 27 moedas. Primeira informação. Se o número de moedas de 25 centavos, ou seja, x, é o dobro do número de moedas de 50 centavos, essas moedas totalizam o valor de... O que ele diz? Ó, o número de moedas de 25 centavos, que é x, é igual ao dobro, ou seja, 2 vezes a moeda de 25 centavos. Então, pessoal, com isso, a gente já montou um sistema aqui, ó. Porque eu tenho duas equações, duas incógnitas. Como resolver esse sistema? A gente pode usar de cara o modo da substituição. Por quê? Pessoal, eu já tenho x isolado aqui. Eu não preciso isolar ninguém e nem somar ou algo do tipo. Então, ó, vou pegar x igual a 2x, ó, e substituir nessa primeira equação. Vamos lá? Ó, x mais y é igual a 27. Quem é x? 2y, né? Então vai ficar 2y, que é x, mais y igual a 27. Então vai ficar, ó, 3y é igual a 27. O 3 está multiplicando, vou passar dividindo. Então y vai ser 27 dividido por 3.
y igual a 9. Então já encontramos o valor de y. E para encontrar o valor de x? Ó, x é igual a 2 vezes y. Então x vai ser igual a 2 vezes 9. X igual a 18. Então a gente encontrou o valor de x e de y. Respondemos a questão? Calma, a questão quer saber o seguinte. Essas moedas, desculpa, totalizam o valor de. Então vamos lá, eu tenho ó, de 25 centavos, que é x, ó, quantidade de moedas de 25 centavos, que é x, a gente tem 18. Então vai ser 18 vezes 0,25, mais quantidade de moedas de 50 centavos, que é y, né? Vai ser igual a 9 vezes 0,5, porque eu tenho 9 moedas de 50 centavos. Fazendo isso aqui, ó, 18 vezes 0,25, a gente pode pensar que é 1/4 de 18, certo? 18 reais dividido por 4, que vai dar 4,50, mais a metade de 9, 4,50 também. Então eles vão ter, ó, 9 reais totalizados aí dessas moedas. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Mais um exemplo contextualizado que diz o seguinte, ó. Numa fazenda existem galinhas e vacas num total de 52 cabeças e 128 pés. Determine o número de vacas dessa fazenda. Vamos lá, pessoal. Eu vou chamar G de quantidade de galinhas e V de quantidade de vacas. Vamos usar agora essas informações. Somando as duas, somando G, quantidade de galinhas mais vacas, a gente tem um total de 52 cabeças. Cada um só tem uma cabeça, né? Você concorda comigo? Então, ó, G mais V é igual a 52. Só que elas totalizam 128 pés. Aí vamos pensar, né? Uma galinha tem quantos pés? 2 pés, né? Então, 2G. E uma vaca tem quantos? 4, né? Então, mais 4V vai dar igual a 128 pés. Ó, a gente tem um sistema aqui, ó. Eu vou usar o método da adição nesse aqui agora. Usando qual a ideia? Ó? Eu tenho G aqui, 2G. Eu quero que esse aqui de cima seja o oposto a 2G para quando eu somar, cancelar esse G. Então eu vou multiplicar ó, toda a minha equação por menos 2, porque é o oposto de 2. Vai ficar, ó, vou colocar aqui, ó, menos 2G, menos 2V, menos 2 vezes 52 vai dar 104. E o sinal de negativo, né? Menos 104. E aqui eu vou repetir, ó, 2G mais 4V igual a 128. E agora eu vou somar, pessoal. Quando eu somo, ó, isso aqui vai cancelar, ó, menos 2V com 2G. Eu vou ficar com menos 2V mais 4V, vai ficar 2V, igual a menos 104 mais 128, vai dar 24. O 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, V vai ser ó, 24 dividido por 2. V, 24 dividido por 2 é 12, né? Então, V, que é o número de vacas, vai ser o quê? 12. E a gente responde a nossa questão. Ó, determine o número de vacas. Nessa fazenda, tem 12 vacas. E se você quiser a quantidade de galinhas, é só fazer o seguinte. Ó, você sabe que a quantidade de galinhas mais a de vaca é 52. Então, ó, G mais a quantidade de vacas é quanto? 12, né? Igual a 52. Então, G vai ser 52. O 12 que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. G vai ser igual a 52 menos 12, 40. Beleza? Show de bola, pessoal! Nossa aula tinha esse objetivo, falar sobre o sistema de equações, mostrar os métodos para vocês e fazer alguns exemplos. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.